Prédios do IBAMA, INCRA e ICMBio, o Instituto ligado à Defesa do Meio Ambiente, foram incendiados hoje à tarde no município de Humaitá. Segundo informações dos bombeiros e testemunhas do local, o incêndio teria sido provocado por pessoas revoltadas com a ação do IBAMA, que, junto com a Polícia Federal e outros órgãos ambientais, destruiu dragas e apreendeu material e equipamentos em garimpos ilegais na Operação Ouro Fino, que começou esta semana na região do Madeira. Ainda não há registro de feridos. 2 funcionários estavam no prédio do IBAMA, mas conseguiram sair antes do incêndio começar. Os revoltosos procuravam por fiscais que não estavam no local. Além dos prédios dos 3 órgãos, há informações de que veículos também tenham sido queimados. A assessoria do IBAMA informou que ainda não tem como avaliar os prejuízos, mas os fiscais devem ser retirados de Humaitá por questão de segurança. Como se trata de um órgão federal, a investigação sobre o incêndio deve ficar por conta da Polícia Federal. Já chega a mais de 200 o número de pessoas que moram nas ruas de Manaus, mas esse índice pode ser ainda maior, segundo a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Elas nem sempre são tão visíveis. Mesmo assim, já são muitas as pessoas que vivem ou sobrevivem em situação de vulnerabilidade nas ruas e praças de Manaus. Os motivos são os mais variados, mas boa parte está ali por causa de problemas com o alcoolismo ou drogas. Segundo um levantamento de 2016 da Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, há 268 pessoas em situação de rua só no centro de Manaus. A maioria possui idades que variam de 20 a 55 anos. Então essas pessoas, a maioria delas quebraram esse vínculo familiar e, em decorrência disso, optaram em sair de casa e acabaram nessa situação de rua. Então, o relato que nós temos desse último censo realizado em 2016 foi exatamente nesse sentido. Para atualizar o banco de dados e saber se existe mais pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade, a Sejusc já começou a fazer o mapeamento nas ruas Itamaracá, Quintino Bocaiúva, Eduardo Ribeiro, Getúlio Vargas, 7 de Setembro, Ponte do Educandos e Terminal da Matriz. E esse ano, a ação ela tem um diferencial dos demais anos, Nós vamos também cadastrar e atuar com as profissionais do sexo do centro de Manaus, passando as informações, trazendo quais são as demandas também dessa população e orientando quanto à busca de serviços do Estado, de que forma pode proceder caso ocorra algum tipo de violência praticado por algum cliente com essa população também. Depois, a pesquisa deve se estender em novembro para os bairros das zonas Oeste e Sul. A meta é retirar ou resgatar das ruas o maior número possível de pessoas e reinserir no mercado de trabalho. No primeiro censo, nós tivemos, dos 268, nós conseguimos inserir apenas 5 no mercado de trabalho, mas que para nós já é uma vitória, decorrência da situação que se encontram essas pessoas. E a meta desse ano é inserir ainda mais. Uma nova ameaça ronda a Zona Franca de Manaus. É que uma decisão do Ministério da Fazenda pode tirar o direito a isenções fiscais das fábricas de concentrados de refrigerante. A gente conversa agora ao vivo com a Tamires Cler. Tamires, de que forma isso pode ser prejudicial para o distrito? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Segundo os empresários do setor, esse polo de concentrados é responsável por atrair mais de 500 milhões de reais em investimentos aqui para o estado, além também de ser responsável por mais de 30% das exportações e também empregar mais de 14 mil pessoas, isso sem falar dos empregos indiretos, e também é o único setor do polo industrial que também gera riquezas para alguns municípios do interior do estado, como Maués, que tem o plantio do Guaraná, e também Presidente Figueiredo, que planta açúcar e o álcool que são usados no processo. De acordo com os empresários, o Ministério da Fazenda já faz esse estudo há mais tempo. O estudo é o seguinte: eles querem mudar a nomenclatura comum do Mercosul, e com essa mudança, os empresários que hoje são autorizados a vender as substâncias de maneira junta, eles vendem uma espécie de kit, eles vão ter que passar a vender essas substâncias separadas. O que acontece é que algumas substâncias têm uma alíquota diferente de 0%.
o que pode trazer algum prejuízo para o setor. Eu conversei mais cedo com o vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas e além de dizer que o Ministério já vinha fazendo esse estudo há mais tempo e antes também já tinha trazido à tona esse assunto e quer trazer esse assunto justamente para apenas arrecadar um pouco mais de dinheiro nesse momento de crise, ele disse também que vai se juntar com a bancada do Amazonas para tentar resolver de vez essa situação. Vamos ouvir. Nós vamos pedir com que seja feito algo em conjunto com os nossos parlamentares, governo do Estado, classe empresarial, para a gente apresentar uma proposta para levar isto à Procuradoria-Geral da República, para que ela se manifeste e dê um ponto final nesse desentendimento que está acontecendo. Alguns deputados também se manifestaram em relação a esse assunto e disseram que vão se montar uma reação contra essa decisão do Ministério da Fazenda. Nayandra. Tá certo, Tamires. E é isso mesmo que a gente quer, que a nossa bancada federal lá no Congresso se manifeste aí em relação a esse problema. Muito obrigada pelas suas informações e já a gente volta a conversar. Daqui a pouco, uma regra de trânsito promete mexer com os hábitos de muita gente que anda desatenta pelas ruas de Manaus, hein? É que agora pedestre vai ter que pagar multa. E tem também as dicas para o fim de semana com a nossa agenda cultural. Se prepara, porque tem coisa boa vindo aí. Agora em Manaus são 7h34, eu volto já. Olha...